e ignorar o assunto. E assim, a pena dos escritores mais exaltados e místicos descreve Jesus como um ser mitológico, cuja vida fantasiosa discrepou completamente dos acontecimentos e das necessidades da vida humana. No outro extremo, os inimigos figadais da fantasia e apegados fanaticamente aos postulados positivos da ciência terrena, biografaram Jesus à conta de um homem comum e sedicioso, espécie de líder de pescadores e campônios, que fracassou na sua tentativa de rebelião contra os poderes públicos da época. Os mais irreverentes chegam mesmo a considerar que na atualidade o caso de Jesus seria apenas um problema de ordem policial. É muito difícil, para tais escritores extremistas, compreenderem a situação exata de um anjo descido das esferas paradisíacas até situar-se em missão redentora no vale de sombras terrenas. Jesus não foi o homem miraculoso ou santo imaterial, cujos gestos, palavras e atos só obedeciam ao figurino celestial decretado por Deus, mas, também, não era um homem vulgar tomado de ambições políticas e desejoso das falsas gloriolas do mundo material. Nem criatura diáfana acima das necessidades humanas, nem arruaceiro buscando triunfo nos bens terrenos. Em verdade, onde terminava o anjo começava o homem, sem romper o equilíbrio psicológico discrepar dos seus contemporâneos. Pergunta: e que nos dizes sobre a infância de Jesus? Ramatiz: a infância do menino Jesus, aparentemente, transcorreu de modo tão comum quanto a dos demais meninos hebreus, seus conterrâneos. Conforme já dissemos, ele discrepava dos demais meninos devido à sinceridade e franqueza com que julgava as coisas do mundo, sem sofismas ou hipocrisia. Algumas vezes causava aflições aos próprios pais, provocando comentários contraditórios entre aquela gente conservadora, que jamais poderia compreender o temperamento de um anjo exilado na carne e incapaz de se acomodar aos interesses prosaicos do ambiente humano. A vida de Jesus transcorreu adstrita aos costumes das famílias judaicas pobres e de descendência fértil, o que ainda é muito comum na Judéia atual. Os escritores que biografaram sua vida, quase sempre teceram comentários ao sabor de sua imaginação e absolutamente crentes de que ele foi uma criança submissa aos preconceitos e sofismas da época. Assim, a lenda e o absurdo transformaram a vida do ser incomum que foi Jesus, num Deus vivo e imolado na cruz de redenção, depois de ter vivido existência incompatível com a realidade humana. Pergunta: qual era o aspecto físico do menino Jesus? Ramatiz: era um menino encantador, de olhos claros, doces e aveludados, como duas joias preciosas e de um azul esverdeado encastoadas na fisionomia adornada pela beleza de Maria e cunhada pela energia de José. Vestia-se pobremente, como os demais meninos dos subúrbios de Nazaré, onde proliferavam as tendas de trabalho dos homens de ofício e as lavanderias do mulherio assalariado. O menino Jesus tinha os cabelos de um louro ruivo, quase fogo, que emitiam fulgores e chispas à luz do sol, eram soltos, com leves cachos nas pontas e flutuavam ao vento. Quando ele corria ladeira abaixo perseguido pelos cabritos, cães e aves, seus cabelos então pareciam chamas vivas esvoaçando em torno de sua cabeça angélica. A roupa íntima era de pano inferior, que depois ele cobria com uma camisola de algodão, de cor sépia ou salmão. Só nos dias festivos ou de culto religioso ele envergava a veste domingueira de um branco imaculado, sendo-lhe permitido usar o cordão de neófito da sinagoga. Sobre os ombros, nas manhãs mais frias, Maria punha-lhe o manto azul marinho, de lã pura, tecida em Jerusalém, que fora delicado presente de Lia, uma de suas mais queridas amigas de infância. Aos 12 anos de idade o porte do menino era ereto e altaneiro, pois as roupas caíam-lhe majestosas sobre o corpo impecável, de anatomia tão admirável que causava inveja às mães dos meninos trôpegos ou defeituosos. Nele se justificava o provérbio de que o belo e o bom não são imitados, mas apenas invejados.
pois tanto invejaram pela fartura do seu encanto, pela prodigalidade de sua doçura e cortesia, como devido à sua dignidade e conduta moral mais própria de um sábio e de um santo. Embora fosse criatura merecedora de todos os mimos do mundo, nem por isso a maldade humana deixava de atingir o menino Jesus, em cuja fisionomia, esplêndida e leal, às vezes pairavam algumas sombras provocadas pela maledicência, injustiça e despeito. Aliás, o que é delicado é mais fácil de ser maltratado, pois enquanto condores facelam um novilho, o beija-flor sucumbe sob o afago do menino bruto. Assim também acontecia com Jesus. Seu porte atraente, a sua beleza angélica, a sabedoria prematura e a meiguice vulgar, tornavam-no um alvo para a concentração de fluidos de ciúme, de inveja e sarcasmo. Enfrentou, desde cedo, a maldade, a má-fé, a malícia e a hipocrisia humanas, o que é natural às almas sublimes exiladas no plano retemperador e educativo dos mundos materiais. Pergunta: Jesus permanecia entre os meninos nazarenos, participando dos seus brinquedos e divertimentos comuns? Ramatiz: nada ele tinha de vaidade ou orgulho que o distanciasse dos demais companheiros de infância, pois era cordial e afetuoso, amigo e leal. No entanto, inúmeras vezes, no auge do brinquedo divertido, o menino Jesus anuviava o seu semblante, pois seus sentidos espirituais aguçados pressentiam a efervescência das ciladas ou das cargas fluídicas agressivas que se moviam procurando atingi-lo em sua aura defensiva. Era o anjo ameaçado pelos seus adversários sombrios, que não podiam afetar-lhe a divina contextura espiritual, mas tentavam ferir-lhe o corpo transitório, precioso instrumento do seu trabalho messiânico na terra. Esses espíritos diabólicos, que a própria Bíblia os sintetizou tão bem na tentação de Satanás, recorriam às próprias cargas de inveja e de ciúmes que se formavam em torno de Jesus, por força do despeito dos próprios conterrâneos. Assim, manipulavam o material hostil produzido pelas mentes insatisfeitas diante da gloriosa figura daquele ser, com a intenção de turbar-lhe os sentidos nervosos e o comando cerebral. Então, a sua respiração tornava-se aflitiva e o seu coração se afogueava, o sistema hepatorrenal apressava-se a eliminar qualquer tóxico que se materializasse decorrente de condensação de fluidos ferinos. O menino Jesus, no impulso instintivo, corria, célere, para longe do bulício dos seus companheiros e se deitava, exausto, sobre a relva macia, ou à beira do regato, debaixo das figueiras, ou ainda entre os arbustos umedecidos, como se o orvalho e o perfume das florinhas silvestres pudessem lhe refrigerar a mente encandecida. Mas em tais momentos ele era alvo dos cuidados e atenções do anjo Gabriel e de suas falanges, que então o aconselhavam a buscar o refúgio no seio da natureza amiga durante suas crises emotivas ou opressões astralinas. Ali, esses sublimes amigos podiam manipular extratos vitalizantes e fluidos protetores apanhados dos duplos etéricos do regato, das flores e dos arvoredos benfeitores, que se transformavam em energias terapêuticas, imunizando contra os dardos ofensivos dos espíritos trevosos. Em breve se fazia o desejado desafogo espiritual e o menino voltava tranquilo a retomar os brinquedos, sem poder explicar aos companheiros o motivo de suas fugas intempestivas. Pergunta: de acordo com as vossas próprias mensagens, em que o espírito sublime só atrai bons fluidos, como se explica a necessidade de tantos cuidados e proteções ao menino Jesus, quando ele era um anjo exilado na terra? Ramatiz: dissestes muito bem, Jesus era um anjo exilado na terra, isto é, um anjo fora dos seus domínios e submerso num escafandro de carne, que o reduzia em seu potencial angélico. Já citamos, alhures, o conceito popular de que entre espinhos, o traje de seda do príncipe rasga-se mais facilmente do que a roupa de couro do aldeão. Isso implica considerarmos que tanto quanto mais delicado é o ser,
mas ele também é afetado pelas hostilidades próprias do meio onde vive. O beija-flor sucumbe asfixiado quando é atirado no charco de lama, enquanto, a seu lado, o sapo canta de júbilo. A criança lactente ainda nada pensa de mal, no entanto, é sensível aos maus fluidos da inveja ou do ciúme projetados sobre sua organização tenra, os quais mais tarde são eliminados graças ao socorro dos benzimentos da velhinha experimentada. Aliás, ninguém se basta por si mesmo, nem o próprio Jesus, pois se a vida é fruto da troca incessante do choque de energias criadoras atuando em seu plano correspondente, quando hostis elas ferem a qualquer espírito mergulhado na carne. A si mesmo só se basta a Deus, que é o Pai, o Senhor da vida. As relações entre todas as criaturas e seres, sejam virtuosos ou pecadores, significam ensejos de experimentação da própria vida, que tanto educa os ignorantes como redime os pecadores. Quando a pedagogia sideral adverte que o espírito sublime só atrai bons fluidos, e a alma delinquente é a culpada pela carga nefasta que recepcionar sobre si mesma, nem por isso, os bons deixam de ser alvo dos malefícios da inveja, do ciúme ou da má-fé humana, que é o anjo de guarda do agiológico católico, senão o símbolo da proteção espiritual superior e necessária a todas as criaturas benfeitoras. O pseudo-diabo da mitologia, e compreende simbolicamente as falanges dos espíritos malignos, não se contenta em arrebanhar para o seu reino trevoso somente as almas pecaminosas, porém, conforme assegura a própria Bíblia, ele tudo faz para poluir os bons e chegou mesmo a tentar o próprio Jesus. O anjo, pois, é justamente o ser mais alvejado pela malícia, crueldade, inveja, ciúme e despeito daqueles que ainda são escravos da vida animalizada do mundo profano. O menino Jesus era um ser angélico, uma flor radiosa dos seus a vicejar na água poluída do mundo humano, sofrendo a opressão da carne que lhe servia de instrumento imprescindível para cumprir sua missão heróica, em favor do próprio homem que o hostilizava. As trevas vigiavam-lhe incessantemente para desfechar o ataque perigoso à sua delicadíssima rede neurocerebral, a fim de lesá-lo no contato sádio com a matéria, e isto só era impedido graças aos seus fiéis amigos desencarnados. Jamais alguém, no espaço ou na terra, poderia ofender ou lesar a contextura espiritual de Jesus, tal a sua integridade sideral, mas não seria impossível atingir o seu equipo carnal. Não há dúvida de que os bons só atraem os bons fluidos e acima de tudo ainda merecem a companhia e a proteção dos bons espíritos, mas é conveniente meditarmos em que, nem por isso, estamos livres da agressividade dos espíritos maléficos, que não se conformam em sofrer qualquer derrota espiritual. Pergunta: não se poderia deduzir que essa proteção extraordinária e poderosa sobre Jesus também deveria estender-se a todas as criaturas benfeitoras e assim livrá-las definitivamente das investidas maléficas do mundo oculto? Ramatiz: sem dúvida, isso é racional e justo, porém, é essencial que tais criaturas façam por merecer essa proteção superior, assim como a merecia Jesus. Pergunta: quais foram as emoções ou as reações mais comuns de Jesus, na sua meninice? Ramatiz: até os 7 anos, como acontece a quase todos os meninos na vida material, predominavam em Jesus os ascendentes biológicos herdados dos seus genitores. Em tal época, ele ainda agia impelido pelo instinto hereditário de ancestralidade carnal, enquanto o seu espírito despertava, pouco a pouco, na carne, para então comandar o corpo emocional ou astralino, revelador oculto das emoções humanas. Fisicamente, Jesus era um menino corado, ágil e flexível, tal qual o junco verde que se agita sob a mais tenua brisa. Ele corria pelos campos, rolava pelas colinas misturando-se às cabriolas dos cordeiros e dos cabritos, que pareciam entendê-lo e gostar do seu riso farto e da sua índole meiga. Havia um halo de pureza e lealdade em tudo o que ele fazia, e muitas vezes,
As criaturas envelhecidas no mundo, observando-lhe a agudeza mental, o sentimento superior e a simplicidade fraterna no brincar e viver, meneavam a cabeça agourando a má sorte para sua mãe apreensiva, quando diziam: menino assim não se cria, este nasceu antes da época. Jesus era divertido e espontâneo em suas travessuras, porém, sem humilhar nem maltratar os companheiros ou animais. Jamais urdia qualquer brincadeira maliciosa que pusesse alguém em confusão ou prejudicasse outros meninos. Sincero, franco e justo, revelava-se inteiriço na sua estatura de alma benfeitora e amiga da humanidade. Educado com severidade por José, era tímido e temeroso diante dos pais, cuja obediência o tornava um bom menino. No entanto, desde muito cedo lavrava em sua alma a chama do mais puro amor e devoção ao Senhor. Inúmeras vezes era apanhado em atitudes estáticas numa adoração invisível, que deixava seus íntimos algo surpresos e até preocupados, pois era muito cedo para ver tamanha demonstração de fé e ardor religioso por Jeová. Essas atitudes, que seriam louváveis nos adultos, então se tornavam motivos de censuras e até de ironias por parte dos seus familiares e amigos. Ao completar 7 anos, os seus familiares ficaram apreensivos com ele, em face da estranha melancolia que o acometera, pois algo se revelara dentro dele e lhe roubava a plenitude comum de alegria. No entanto, era o período em que o corpo astralino se ajustava ao organismo físico e se consolidava junto do duplo etérico constituído pelo éter físico da Terra. Dali por diante, como acontece com todas as crianças depois dos 7 anos, Jesus passava a contar com seu veículo emocional, e que o faria vibrar com mais intensidade no cenário do mundo e na responsabilidade na carne. Aliás, é de senso comum que as crianças são inocentes até os 7 anos, porque a voz popular pressente que o espírito encarnado ainda não conta com o veículo emocional para expressar suas emoções sob o controle espiritual. Até essa idade domina apenas o instinto puro e os ancestrais hereditários, sem obedecer ao comando do espírito. Assim, conforme a própria lei do cientificismo cósmico, daquela idade em diante Jesus começava a consolidar mais fortemente a sua consciência humana, enquanto o seu ego sideral se punha em maiores relações com os fenômenos da matéria. O seu raciocínio desenvolvia-se rápido, mas as preocupações prematuras substituíam-lhe, pouco a pouco, alegria espontânea por um halo de melancolia e tristeza. Embora menino, já se achava imbuído das inquietações e dos problemas próprios dos adultos, algo preocupado em solucionar as vicissitudes da humanidade tão confusa. A ideia mais prosaica sofria dele vigorosa análise e ele provocava reflexões sérias, se nisso estava envolvida aventura alheia. E os velhos rabis da sinagoga então se punham a dizer, meneando a cabeça com ar censurável: são ideias impróprias para um menino de sua idade. Pergunta: Jesus cursou alguma escola comum ou fez estudos particulares? Ramatiz: as possibilidades da família só permitiram a Jesus fazer singelo curso de alfabetização para adquirir o conhecimento primário sobre as coisas elementares. Deixou de estudar assim que aprendeu a ler e a cantar os salmos e os longos recitativos no ambiente severo da sinagoga de Nazaré, o que era mesmo comum aos meninos mais favorecidos pela oportunidade educativa. Indubitavelmente, Jesus era uma criança de inteligência incomum para a época, pois os seus conceitos e aforismos de elevada ética espiritual, não só surpreendiam como até escandalizavam muitos adultos, que jamais podiam aquilatar a realidade do padrão de vida angélica aplicado entre os homens cobiçosos. O seu caráter impoluto fazia-o transbordar além dos limites traçados pelo senso dos judeus da época, quando defendia conceitos de justiça, de desprendimento e dignidade, que chegavam a torná-lo estranho e confuso entre o seio do seu próprio povo. Ele despertava censuras aos próprios familiares, ou então sofria severas advertências dos mais velhos ou conselhos temerosos dos mais pudicos. A sua força de libertação era assombrosa,
pois sua alma não resistia muito tempo no trato demorado com as coisas prosaicas do mundo, malgrado ele dar subido valor a tudo que era manifestação de vida, cujo gosto e interesse lhe delinearam o roteiro futuro das maravilhosas parábolas auridas na natureza. Mas era incapaz de revelar a índole do relojoeiro, que pode operar horas e horas preso ao maquinismo de um relógio, ou então entregar-se à pertinácia do laboratorista, que extingue sua vida escravizado ao mundo invisível dos micróbios. Embora criança de 10 anos, Jesus visualizava todos os acontecimentos, as coisas e os ideais humanos de um modo panorâmico, pois o seu espírito recuava facilmente ao passado e projetava-se rapidamente no futuro. Surpreendia aquela gente pacata, simples e iletrada, que vivia presa num círculo de preconceitos escravizantes e fanatizados à religião tradicional. O menino Jesus sentia dificuldades para estudar à maneira dos alunos comuns, que aceitam e decoram, sem protestos, tudo o que lhes diz o mestre-escola. Custava-lhe absorver-se na nomenclatura convencional do mundo, quanto ao sistema primitivo de memorização maquinal. Assim, ele mal tomava contato com as lições áridas da escola hebraica, quase desatento aos símbolos das ciências terrenas, nos quais seu espírito ilimitado sentia-se embaraçado, como pequeninas teias que lhe cerceavam voo pelo cosmo. No entanto, a simples observação de uma bolota, ele concebia o carvalho florescente ante o fiapo de nuvem que passava celere pelo céu. Não lhe era difícil antever o fragor da tempestade. Com o tempo, o próprio mestre-escola habituou-se com as fugas mentais do filho de José e Maria, cujo temperamento meigo, por vezes inquieto, casava perfeitamente com seu perfil angélico e prodigamente amoroso para com todos. Algumas vezes ele despertava, surpreso, como se fosse arrebatado das nuvens, sob a voz imperiosa do professor pedindo-lhe a lição do dia. No entanto, nenhum homem no mundo assimilou tão rapidamente tantos conceitos de filosofia, lendas, narrativas, parábolas e conhecimentos do mundo, através da escola viva das relações humanas como o fez Jesus. Sua alma, de transparente sensibilidade, era um cadinho efervescente, em que de um punhado de vocábulos, sob a química do seu espírito, formava a síntese de lições eternas. Pergunta: mediante vossas considerações sobre a infância de Jesus, pressupomos que em face do seu temperamento incomum aos demais meninos, ele significava um sério problema para José e Maria. Ramatiz: realmente, José e Maria eram paupérrimos e responsáveis por uma prole numerosa e estranhavam que Jeová, em vez de lhes enviar um filho de bom senso, prático e semelhante aos demais meninos, onerara-os com um belo garoto, de um fascínio e encanto especial, de uma agudeza e sinceridade chocantes, mas impróprio para a época e vivendo na infância a responsabilidade e os pensamentos de um adulto. Malgrado sua doçura, sentimento amoroso, pensamentos limpos e certa timidez, Jesus era uma criança-problema, quando encandecia na sua alma aquele estranho fulgor que o tornava severo, desembaraçado e irredutível no seu senso de justiça tão incomum. Os seus arrebatamentos e entusiasmos, que o levavam a beneficiar os outros com sérios prejuízos para si mesmo, a sua falta de utilitarismo e a inesgotável capacidade de trabalhar gratuitamente para qualquer pessoa, deixavam José e Maria confusos, pois só eram habituados à vida rotineira e sem contrastes importantes. Afora isso, o menino Jesus era frugal, simples e sempre esquecido do seu próprio bem. Pergunta: afirmam alguns escritores que Jesus era doente desde a infância, e se fosse hoje examinado pela ciência médica seria considerado um neurótico ou esquizotímico. Ramatiz: convém saber, antes de tudo, qual é a natureza do padrão científico preferido pela ciência médica do mundo para ferir qualquer enfermidade atribuída ao menino Jesus. A verdade é que nas tabelas da patogenia sideral, as enfermidades mais graves são justamente a vaidade, avareza, ira, crueldade, luxúria,
hipocrisia, o orgulho, ciúme e os vícios que aniquilam o corpo carnal como o fumo, o álcool, os entorpecentes ou a glutonice carnívora. Desde que os sábios terrenos passem a considerar a hipersensibilidade, o amor, a renúncia espiritual próprias do menino Jesus como incursos nas tabelas patológicas do mundo, é evidente que também terão de classificar o seu oposto, isto é, a consciência satanizada como um padrão da verdadeira saúde do homem. A melancolia, a tristeza, o desassossego e aparentes contradições do menino Jesus não eram efeitos próprios de um caráter mórbido ou censurável, mas uma consequência natural do desajuste do seu espírito angélico, cuja vida era profundamente mental e o fazia sentir-se exilado no ambiente rude da matéria. As suas esquisitices e excentricidades eram provenientes da sua impossibilidade de acomodar-se ao meio terráqueo, como faziam os seus contemporâneos adstritos aos problemas simplíssimos de digerir, procriar e cumprir as exigências fisiológicas do organismo humano. Não é demonstração de enfermidade a aflição das pombas debatendo-se no pântano viscoso, só porque ali os crocodilos se mostram eufóricos e tranquilos. Jesus não era enfermo psíquico, embora tivesse de refugiar-se a miúde no seio da mata ou das clareiras silenciosas, quando se sentia afogueado pela tensão do seu próprio espírito ou alvejado pelos fluidos perniciosos. Em verdade, havia profundo contraste entre o seu temperamento angélico de avançado entendimento moral, a pôr-se em choque com os interesses mesquinhos, a vulgaridade, má-fé e ignorância dos homens que lhe cumpria esclarecer e salvar. Pergunta: conforme vossos dizeres, o menino Jesus também exigia uma vigilância constante dos seus anjos tutelares, em face de sua despreocupação pela vida humana. Quer isso dizer que ele dava a sério trabalho aos seus protetores? Ramatiz, sem dúvida, a preciosidade de sua vida endereçada à mais importante missão de um anjo sobre a terra, abrindo clareiras de luz no seio das sombras terráqueas para a redenção do homem, movimentava todas as forças benfeitoras, a fim de livrá-lo de uma desencarnação prematura ou acidente lesivo. A índole excessivamente contemplativa de Jesus induziu a procurar empreendimentos e atividades insólitas, que pudessem ajudá-lo a compensar as angústias e as emoções de que sofria o seu espírito superativo, pois, de conformidade com o velho aforismo iniciático, o anjo não dorme. Nos seus impulsos de libertação, ele penetrava fundo nos bosques e nas funas, surpreendendo até as feras nômades que o fitavam inquietas e sem coragem de agredi-lo, ante a refulgência da luz sideral que os seus guias projetavam no sentido de protegê-lo. Malgrado a advertência prudente do alto, o menino Jesus expunha demasiadamente o seu corpo aos perigos do meio agressivo do mundo, enquanto se deixava ficar absorto, em sua meditação espiritual, horas dentro da noite. Por diversas vezes, Maria o encontrou curvado sobre a serpente enrodilhada na moita de capim, ou então afagando o filhote da fera, a qual, em vez de ameaçadora, mostrava-se eufórica sob tal carinho. A serpente, cuja crendice diz que não morde a mulher gestante nem agride a mãe de bons propósitos, ou mesmo a leoa ciumenta dos filhos, não se mostravam agressivas ante a presença daquele garoto transbordante de ternura por todos os seres. Assim como o lobo selvagem também se transforma em um cão dócil e inofensivo, quando tratam com meiguice e desvelo, Jesus envolvia os animais ferozes e os répteis venenosos em sua aura de tanta meiguice e amor, que eles se quedavam tranquilos. Evidentemente, isso exigia a atenção constante dos seus amigos siderais e não poucas vezes a voz oculta de Gabriel advertiu-o para que não se expusesse tanto no cenário perigoso do mundo físico. Mas, quem poderia modificar a índole de um anjo que jamais temia a morte? Pergunta: quais outros detalhes que ainda nos podeis oferecer sobre a vida do menino Jesus, pois tem sido tão contraditória a narrativa de sua infância? Ramatiz, a fim de poder desavaliar o verdadeiro temperamento,
as virtudes e os contrastes do menino Jesus com os demais garotos de sua época, dar-vos-emos um quadro de algumas minúcias de sua vida, e que servirá para o mais claro entendimento de vossa pergunta. Em resumo, era um menino que jamais guardava ressentimento de alguém, mostrando-se absolutamente imune às ofensas e aos insultos alheios. Imparcial e sincero em suas amizades, ele não diferenciava nenhum companheiro, por mais deserdado ou subversivo, não traía, não intrigava, não zombava nem humilhava. Ninguém o viu usar qualquer meio para ferir um pássaro, destruir um réptil, inseto ou batráquio. Curvava-se para o solo e colhia o verme repelente na folha do vegetal, pondo-o fora do alcance das pisaduras humanas. Sob o espanto dos próprios adultos, ele deliciava-se com as carreiras de formigas supercarregadas de partículas de alimentos ou folhas tenras, com os retalhos de madeira da carpintaria de José. Construía túneis para livrá-las de serem esmagadas pelas criaturas do que ali cruzassem os caminhos. Muitas vezes, perdia longo tempo tentando repor no lombo das formigas a carga que lhe fora desalojada ou lhes trazia restos de cereais só para vê-las carregarem. Os meninos da vizinhança, rudes e daninhos, então contavam aos seus pais as esquisitices do filho de Maria, provocando deles o conceito de que esse menino não é bem certo da cabeça. Certas vezes, Maria e José mortificavam-se dolorosamente, ao encontrar Jesus conversando animadamente com as aves e os animais, que, em verdade, pareciam entendê-lo. Advertia, censurava e aconselhava patos, cães, marrecos, galinhas, cordeiros e cabritos, apontando-lhes as imprudências e os perigos do mundo. Enxotava-os para longe nos dias de matança, pois jamais alguém pôde matar qualquer ave ou animal na sua presença, cujo espetáculo doloroso deixava febril e o fazia fugir do lugar. Qualquer ave ferida ou cão maltratado recebia dele o máximo carinho e tratamento, e um júbilo intenso, uma alegria sem limite tomava-lhe o rosto radioso, quando seus doentes se punham a voar ou caminhar. Batia palmas, satisfeito, de euforia espiritual, enquanto, às vezes, o sarcasmo dos perversos lhe feriam os ouvidos desapiedadamente. Curtiu noites de insônia, depois que viu, estarrecido, os bois tombarem um atrás do outro com a goela vomitando sangue e feridos mortalmente pela lança dos magarefes. Mesmo depois de adulto, ele custava a se dominar diante dos quadros lúgubres do Templo de Jerusalém, onde os sacerdotes oficiavam a Jeová respingados pelo sangue dos animais e das aves inocentes. Jamais podia compreender sua culpa, quando ouvia severas admoestações de José e os apelos insistentes de Maria, para que não arriscasse sua vida preciosa nos arvoredos envelhecidos, onde subia, afoito, para proteger os ninhos perigosamente pensos dos galhos rotos. Mas eram inúteis tais censuras ou conselhos. Em breve, tomavam a encontrá-lo novamente trepado nos galhos das árvores e entre os pássaros, que em voos efusivos pareciam aliar-se ao seu riso cristalino, gratos pelo carinho dispensado aos filhotes implumes. Durante os brinquedos e folguedos cotidianos, qualquer perversidade cometida contra os seres inferiores deixava-o silencioso e severo. A censura no olhar era tão veemente que os meninos mais culpados se afastavam temerosos. Em consequência, Jesus não era um menino mórbido, excêntrico ou propriamente rebelde, porém, manifestava uma linha de conduta angélica prematura entre os demais deles, e por isso semeava constrangimentos nos hipócritas, atemorizava os cruéis, que o censuravam, zombando das suas comiserações pelos insetos, vermes ou répteis. Pergunta: em face dessa ternura e natureza superior, Maria e José não se sentiram felizes de possuir tal filho agraciado por Deus? Ramatiz: que poderias esperar do entendimento de um povo de pescadores e de campônios, cujo índice mais alto de cultura findava na obstinação, fanatismo e severidade dos rabis anacrônicos de Nazaré? Para José e sua família,
O menino Jesus encheu-os de constantes preocupações. Pergunta: porventura Maria não guardava no imo de sua alma as revelações de ter sido predestinada para dar à luz o Salvador dos homens? Ela não fora visitada algumas vezes por um espírito radioso que lhe previu a sublime maternidade de seu filho Jesus? Ramatiz, o Alto já havia suspendido a frequência das visões mediúnicas de Maria e dos seus familiares, a fim de evitar neles qualquer superexcitação transcendental e inoportuna, que os viesse perturbar em sua vida cotidiana e até dificultar a vida do próprio menino Jesus. Aliás, diz velho provérbio oriental, que na casa onde nasce um santo, toda a família só vive do seu encanto. Era conveniente, então, a parentela de Jesus não se convencer prematuramente de que ele era realmente o Messias tão esperado. Aliás, a memória humana é fraca e esquece facilmente aquilo que o homem só percebe em profundidade no mundo espiritual. Maria, pouco a pouco, deixou-se convencer de que as revelações recebidas do seu anjo de guarda, em vésperas de esposar José e de nascer Jesus, talvez não passassem de visões próprias da sua imaginação exaltada da juventude. Ademais, seu filho desabrochava no mundo sem provocar qualquer fenômeno mais insólito além do seu caráter, que trazia muita gente em suspense. E também nada lhe fazia comprovar sua natureza altiva e própria de um profeta ou salvador de homens, um líder ou comandante capaz de denotar os romanos e libertar o povo judeu. Embora severo contra a maldade, a tirania e o farisaísmo, no outro extremo era excessivamente místico, avesso à violência e fujão. E conforme a lei sideral, que disciplina o equilíbrio emotivo dos seres, justamente Maria, tão sensível e mística, privou-se de um contato transcendental para não exorbitar das obrigações fatigantes de seu lar, enquanto outras criaturas mais rudes do que ela se sentiam sacudidas pelo chamamento do mundo oculto. Depois de cessadas as suas visões mediúnicas, a vida de Maria e José ingressou no ritmo da existência prosaica das demais famílias judaicas, nada transparecendo de que eram realmente responsáveis pelo sublime esponsalício de um anjo com a carne humana. De modo algum podiam suspeitar que o menino Jesus, tão difícil de enquadrar-se nos costumes da época e sem qualquer senso de propriedade pelos bens do mundo, poderia desempenhar missão tão elevada e difícil, como o Velho Testamento atribuía ao Messias, o Salvador dos homens. Pergunta: que podeis dizer mais claramente sobre esse senso de propriedade que não era próprio de Jesus? Ramatiz: Jesus aproximava-se da juventude com a mente experimentada de um adulto, e, o que era mais surpreendente, de um adulto sábio e santo. Em vez de criatura prática, metódica, formulando projetos para vencer na vida, um provável servidor na sinagoga local, negociante nos entrepostos da Judéia, o mesmo herdeiro do ofício de José, ele se obstinava, dia e noite, por um mundo fantasioso e consumia-se preocupado com a sorte alheia. Eram especulações transcendentais, sem sentido utilitarista. Sonhava com um reino utópico onde até as feras vivessem em paz com os homens. Muitas vezes, José e Maria confabulavam, já no leito de repouso, sobre aquele filho que, a altas horas da noite, se mexia, inquieto e suspiroso, no seu beliche de palha trançada. E quando assim não acontecia, ele, de olhos abertos, noite adentro, sentado na soleira da porta, fitando tristemente a lua farta de luz e elevando-se docemente atrás das nuvens. A brisa refrescante então bolia-lhe nos cabelos soltos e mexia-lhe, de leve, com a camisola de menino pobre. Era um menino destituído de qualquer senso de propriedade dos bens do mundo, pois se verberava o companheiro que feria o pássaro com o bodoque de couro cru, ou se afligia seriamente diante do cordeiro pisoteado pelo moleque enraivecido, deixava seus brinquedos pelos caminhos, abandonava os apetrechos escolares aos demais meninos, e sem protesto ou desculpa doava suas sandálias e as porções de alimento a quem primeiro os solicitasse. Saltitava pelos campos, rolando em costas e,
Só mais tarde, quando chamado ao certo de contas com Maria, surpreendia-se das moedas que havia lançado de bolsa ajustada à camisola. Um velho mago da Fenícia, amigo de José, e que lhe devia relativo favor, mandara, de presente, ao menino Jesus valiosa ave rei coroada de magnífico penacho cor de ouro e munificente plumagem purpurina, rendilhada de um azul sedoso e manchas opalinas, aprisionada em bela gaiola de grades banhadas a prata. José e Maria e os demais irmãos de Jesus deliciavam-se antecipadamente com a alegria e a surpresa que deveria dominá-lo ao retornar da escola e receber o régio presente. Porém, para a surpresa dolorosa de todos e o confrangimento de verem a perda de coisa tão valiosa, eis que o menino Jesus, em sua falta de senso dos bens do mundo, soltou a ave num gesto feliz e exclamação jubilosa. E riu tomado da mais ampla satisfação ao vê-la mover-se entontecida e alçar um vôo majestoso sob o fundo azulíneo do céu ensolarado. Qual seria o futuro que a família de José poderia augurar para aquele menino tolo e desprendido, embora correto, bom e obediente, mas julgando a vida um espetáculo tão natural, como devem julgá-lo os pássaros, os peixes e os animais? Evidentemente os seus contemporâneos também não podiam prever o oculto ali naquele ser de maravilhosa espontaneidade e absoluta confiança na contextura da vida criada por Deus, o mestre que, mais tarde, assim recomendaria: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos dos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois vós muito mais que elas? Mateus 6:26-34. Pergunta: em face da tradição religiosa ter nos transmitido até nossos dias a imagem de Jesus como um menino diligente, irrepreensível e obediente, é-nos um pouco difícil concebermos suas atrapalhações e os constrangimentos semeados por ele no seio da família. Que dizeis? Ramatiz. Os historiadores da vida do menino Jesus viram-se forçados a socorrerem-se da própria imaginação, a fim de suprirem as lacunas encontradas na sua existência em época tão recuada. A prova disso é que se consultardes as obras biográficas de homens de vulto, desaparecidos há apenas 1 ou 2 séculos, encontrareis tantas dessemelhanças no relato de suas vidas, a ponto de deixar-vos em dúvida quanto à sua verdadeira realidade. Imaginai, portanto, a dificuldade de serem ajustados todos os pormenores e as minúcias da vida do amado Mestre Jesus, que além de ter vivido há 2000 anos, em época de poucos registros biográficos, os arquivos que poderiam conter algo a seu respeito ainda foram destruídos e incendiados, quando da invasão de Tito em Jerusalém. Tratando-se de uma entidade que depois se glorificou pela sua própria morte sacrificial na cruz, cuja vida foi um hino de beleza e ternura em favor do gênero humano, é óbvio que os seus biógrafos também pressupõem uma infância cordata, uma doçura e obediência perenes, em perfeita concordância com a fase adulta irrepreensível. Naturalmente esqueceram a sua luta interior entre o espírito avesso às convenções e os preconceitos tolos do mundo, e a sua indiferença à própria vida carnal, por se tratar de um anjo acima do temor da morte. Nazaré, como a miniatura da própria humanidade, era uma fonte de preconceitos próprios de seus camponeses e pescadores incultos, que viviam entre os sofismas, intrigas e mistificações decorrentes de sua graduação espiritual rudimentar. Por isso, o menino Jesus, espírito completamente liberto do farisaísmo da época, incapaz de pactuar com a malícia, capciosidade ou mentira, revelava um padrão de vida que fatalmente punha em choque até os seus familiares, vizinhos e amigos. As suas perguntas e respostas, inspiradas pela luz cristalina de sua alma angélica pairando acima das hipocrisias e convenções do mundo, rompiam as convenções tradicionais do homem comum. Qualquer artificialismo ou burla de última hora fazia-o desatar um rosário de indagações nevrálgicas que, às vezes, punham em pânico os adultos.
Quando atingiu os 12 anos, tornou-se incômodo entre os rabis conservadores e apocados da sinagoga, pois insistia nas premissas inoportunas, que descobriam a luz do mundo insane e o absurdo dos dogmas religiosos da lei de Moisés e das práticas devocionais excêntricas. Seria mais fácil congelar a luz do sol do que acomodar o menino Jesus às iniquidades do mundo, pois a sua natureza superior espiritual e intuição incomum opunham-se veementemente a qualquer contrafação da verdade. À noite, junto da família, choviam-lhe conselhos incessantes, de seus pais e irmãos, que procuravam ensiná-lo a viver de modo a não turbar as relações humanas. Advertiam-no da imprudência de sua indagação, muito antecipada, sobre coisas que não eram práticas e só causavam confusão ou diminuíam os outros pela impossibilidade de uma solução satisfatória. Que precisava adaptar-se às circunstâncias do meio, agir cautelosamente com habilidade e diplomacia entre os homens. Então o menino Jesus arregalava os olhos, surpreso, e na sua pureza cristalina indagava, altivo: por que devo agir assim? Por que devo esconder a minha sinceridade e alimentar a hipocrisia? José e Maria, espíritos benfeitores, mas emoldurados no cenário convencional de sua raça e seu povo, pressentindo, por vezes, a justeza do modo de agir de seu filho Jesus, que era certo no falar e digno no agir, mas impossibilitados de convencê-lo com os argumentos do próprio mundo onde viviam, então se contentavam em dizer-lhe, à guisa de solução: meu filho, assim é o mundo, e nós não podemos reformá-lo. E o menino Jesus, um palminho de gente, retirava-se para um canto silencioso e ali ficava a meditar nos seus equívocos cotidianos, confuso pelos motivos que lhe pareciam tão justos e nobres, mas lançavam a desconfiança no próximo. Porém, vencida a etapa mais instintiva ou impulsiva da puberdade, ele mesmo reconheceu que eram prematuras as suas indagações ou soluções incomuns diante do seu povo. Recolheu-se mais fortemente ao âmago de sua própria alma e buscou ali os recursos de que precisava para reformar os homens, antes de verberar-lhes os pecados. No entanto, apesar de amainar a tempestade emotiva que o lançava corajosamente no oceano das indagações intermináveis, de guardar silêncio onde poderia gastar, de aceitar as imposições do meio onde nascera, como a cota de sacrifício para o êxito de sua obra messiânica, ele jamais pôde fundir-se descoloridamente no rebanho da humanidade cobiçosa e insaciável. E por isso o mataram na cruz. Pergunta: e que poderíamos saber do tipo de alimentação costumeira do menino Jesus e de sua família? Ramatiz, conforme já temos noticiado, Jesus desde pequenino revelou profunda repugnância pela carne, e às vezes que o fizeram ingeri-la, ele sofreu violentos surtos de urticária e choques anafiláticos que produziram preocupações sérias. A família foi obrigada a evitar carne em sua alimentação, pois isso produzia impactos mórbidos na tessitura delicadíssima do seu perispírito e desarmonizava-lhe o sistema endócrino pela perturbação química inesperada, resultando febre e fadiga hepática. Felizmente, José e Maria seguiam os costumes dos terapeutas essênios, em cuja alimentação predominavam vegetais, frutas, cereais e o peixe, que era abundante. Só nas épocas de crises graves, na lavoura ou na pesca, é que eles então recorriam à carne, mas assim mesmo faziam de modo parcimonioso. Como bebida acessória, os galileus usavam água pura, por vezes, leite de cabra, de camela, ou então o vinho campestre, porém muito ácido. Eram exímios na produção de mel de figo, xaropes, caldos e sucos de frutas e vegetais escolhidos, que depois costumavam guardar em vasos de barro vitrificado, no seio da terra, e revestidos de areia porosa, que sugava a umidade do subsolo e assim proporcionava uma refrigeração natural. Eram refrescos deliciosos, tradicionalmente servidos com pãezinhos de centeio, de trigo ou bolinhos de polvilho refinado e cozidos das sobras dos moinhos. A agricultura ou a lavoura,
apesar de fornecer o essencial para o consumo das famílias, era precária, pois a abundância de peixes, que infestavam os lagos e os rios da Galileia, tomava desinteressante qualquer mobilização de outros recursos diferentes da alimentação pródiga das pescarias. Os pescadores só procuravam a caça nos bosques e nas montanhas, quando já se achavam fartos do mar e do peixe. Assim mesmo, não hesitavam em substituir o alimento predileto por frutas e vegetais, que sabiam preparar sem lhes destruir o sabor natural e as propriedades nutritivas peculiares. Mas o peixe era o alimento principal e o preparavam de mil modos. Fritavam-no principalmente no óleo de oliva e depois juntavam-no à sopa de cereais, ou então serviam-no com pães frescos de trigo, ao natural ou cobertos com farinha dos moinhos depois de grelhados. Secavam-no sob o calor do fogo ou do sol e sabiam transformá-lo em farinha para reserva prudente ou fabrico de deliciosos e odorantes bolinhos no azeite, que recendiam à distância sob os temperos fortes da pimenta esmagada e algumas pitadas de ervas odorantes, como o louro cheiroso. A alimentação dos nazarenos se completava com figos cozidos ou crus, tâmaras do Líbano, uvas secas, azeitonas em azeite, pão de trigo ou preto com mel de figo ou de abelha. Em determinados dias da semana fazia-se uma espécie de manteiga com leite de cabra, que depois era servida com os tradicionais pães miúdos, mistos de polvilho e trigo. O menino Jesus preferia os pãezinhos com mel de figo e de abelha, ou então os bolinhos de polvilho que ele gostava de misturar ao sumo da cereja, um refresco difícil e muito apreciado pelos hebreus, cuja fruta de polpa reduzida requeria a mistura do suco de frutas. Mas Jesus foi sempre frontalmente averso aos alimentos carnívoros, embora recomendasse o uso do peixe, e mesmo na última ceia com os seus discípulos, ele expõe um dos mais significativos símbolos educativos da vida espiritual, quando, em vez de partir um naco de carne, apanha uma porção de pão e o vinho, e os oferece exclamando: "Eis a minha carne, eis o meu sangue." Pergunta: embora já tenhamos sido notificados de algumas distrações do menino Jesus, gostaríamos de saber quais foram os brinquedos e os folguedos que ele mais preferiu durante sua infância. Ramatiz, o menino Jesus, como espírito de elevada estirpe sideral, aprendia com extrema facilidade qualquer iniciativa do seu povo, enquanto era o mais exímio oleiro da redondeza, conhecido entre as crianças do seu tempo. Destro no fabricar animais e aves de barro, às vezes devotava-se com tal ânimo e perícia criadora a essa arte infantil, que os produtos saídos de suas mãos arrancavam exclamações de espanto e admiração dos próprios adultos. "Parecem vivos", diziam os mais entusiastas, tomados de profundo assombro. Sob seus dedos ágeis e delicados, o barro amorfo despertava como se lhe fora dado um sopro de vida. Jamais os seus contemporâneos percebiam que ali se achava o anjo exilado na carne sublimando as substâncias do mundo material em figuras de contornos poéticos e atraentes. Os pequeninos comparsas rodeavam Jesus, atentos e espantadiços da rapidez com que ele transformava um punhado de barro argiloso na figura esbelta de uma ave ou animal, que só faltavam falar num movimento impulsivo de vida. Depois, eles corriam céleres para casa, agitando em suas mãos as figuras confeccionadas por Jesus, que então ria feliz, como um príncipe dadivoso. Naquela época a escultura de barro era inferior, feita às pressas e de caráter exclusivamente comercial, somente de enfeite nos lares mais pobres, porquanto as obras de arte de natureza mais fina provinham do Egito, da Índia e de Tiro, a pedido de romanos e hebreus ricos. As mãos do menino Jesus davam um toque de tal beleza e meiguice nos seus produtos esculturais, o que era fruto de sua inspiração angélica ainda incompreensível, que os artesãos mais primorosos não temiam de colocá-los a par das ourivezarias mais finas e de bom gosto. Durante o seu trabalho de arte na argila, Jesus mostrava-se sério e compenetrado,
Os lábios contraídos e um vinco de alta inspiração cruzava-lhe a fronte angélica até o término do seu trabalho. Quando se dava por satisfeito e finalizava sua obra, a sua fisionomia se desafogava e seu rosto abria-se numa expressão da mais infantil alegria. No entanto, depois desse labor, jamais ele se ligava à sua obra, nem se preocupava com seu valor ou posse. O que saía de suas mãos já não lhe pertencia e o dava facilmente ao primeiro que o pedisse. Menino ainda, já revelava a contextura do mestre, que mais tarde o recomendaria: não querais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consome a ferrugem nem a traça e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Mas ele também se entregava às brincadeiras comuns da época, como o jogo de bolas de pano e de barro, que eram atiradas sobre obstáculos de madeira, derrubando-os, as travessuras com cães, cabritos e cordeiros ou a construção de diques e lagos artificiais, cujas barcas de pesca ele as construía de gravetos e restos de madeira sobejados da carpintaria de José e os guarnecia de remos feitos de palitos de cedro. As velas dos barquinhos, enfunadas, traíam a contribuição de Maria com retalhos de linho e algodão de suas costuras. As frotas de galeras romanas então navegavam nas enseadas de água suja para gáudio da gurizada, sempre atenta às iniciativas e surpresas do menino Jesus, cujo espírito enciclopédico jamais encontrava dificuldades para sair-se bem de suas empreitadas infantis. Eram estradas, pontes, rios, lagos e cascatas ou portos de carga e descarga, barracas coloridas para caravaneiros, cujos camelos e elefantes de barro descansavam à sombra de palmeiras improvisadas e sob os bosques feitos de barbas de arvoredos. Ainda havia jardins suspensos como os da Babilônia, faróis queimando torcidos de cordas untadas de azeite, à noite, para guiar as galeras retardadas que eram puxadas a barbante pelos fiéis peritos sob as ordens de Jesus menino. Enfim, era um mundículo feérico, divertido e contagioso, que reunia a gurizada da redondeza. Os próprios adultos davam uma espiada à furtadela, quando precisavam arrastar os filhos para o repouso noturno. Muitas vezes, Maria sentia-se dominada por estranhas emoções e as lágrimas escorriam-lhe pelas faces, vendo aquele menino como um reizinho venturoso, um deusinho criador dirigindo o seu mundo rico de novidades e surpresas. Ele era o centro de atrações da criançada buliçosa, que entre gritos de alegria e de espanto movia-se obediente às diretrizes por ele traçadas e no intuito de preservar os brinquedos até o término dos divertimentos. Eram pequenos vassalos, louros como a espiga do milho novo, ruivos e a cabeça metida num fogaréu ou escuros como ébano, filhos de etíopes emigrados, sardentos, pálidos e corados, sujos e limpos, confortavelmente vestidos ou esfarrapados, ali se confundiam nos limites do mundo elaborado e movimentado pelo genial menino Jesus. Era um clã de meninos que, pouco a pouco, se integrava nas disposições temperamentais emotivas dele, pois exigia bom comportamento para o ingresso na sua maçonaria infantil. Então, reduzia-se a maldade para com os pássaros e os animais e diminuía-se também a traquinagem maliciosa e destruidora. Jesus inventava sempre coisas novas, do barro argiloso e da areia umedecida compunha castelos e reis, príncipes e fortalezas, que reproduziam as histórias ouvidas de Maria, à noite, do folclore hebraico. Por isso, os próprios meninos ressentidos retornavam breve e submetiam-se à férrea disciplina de dominar o instinto daninho e os impulsos cruéis para não perderem dádivas tão atraentes. Pergunta: quais eram as disposições emotivas ou o entendimento religioso do menino Jesus para com a divindade? Ramatiz: em geral, todas as crianças hebreias temiam Jeová e bem cedo aprendiam a respeitá-lo e a sua lei, certos de que ele espiava-lhes as traquinagens, habilmente escondido atrás das nuvens. Nos dias tempestuosos,
em que as torrentes de água se despejavam dos céus, as mães então predicavam aos filhos que Jeová estava zangado com os meninos desobedientes e, por isso, atirava setas de fogo e raios incandescentes, partindo árvores e abrasando a terra. Mas o menino Jesus arregalava os olhos sem qualquer temor, pois não podia admitir qualquer noção de castigo ou de ira por parte do Pai que estava no céu. Desprovido de má intenção e íntegro espiritualmente, sem ter jamais movido